a liturgia, principalmente a liturgia romana, ela é marcada por dois dados. E um deles é a sobriedade. É que se dizer isso, hein? O belo pode ser esplendoroso, mas não é arregalado, não é berrante, não pode ser berrante. Certo. Se for berrante, esvazia o mistério, ok? Mas vamos colocar aqui. Primeiro, se há toda uma normativa de como devem se cuidar dos elementos que compõem a liturgia, dentre os quais os vasos sagrados, os paramentos, a norma já está dada, é preciso que haja também um mínimo de bom senso. Certo. Concorda? É preciso que haja um mínimo de bom senso. Então, se percebe que não se está buscando cumprir em nada aquilo que já está normatizado, tem alguma coisa que já não está no seu lugar. Segundo, compete, aqui deveria ser, hein? É que não acontece, mas a autoridade constituída local zelar para que isso acontecesse. Os bispos diocesanos deveriam se inteirar de como está nas paróquias a situação da indumentária litúrgica, como o culto sagrado vem sendo celebrado, como as liturgias vêm sendo cuidadas. Quem que é o guardião da liturgia nas suas respectivas dioceses? Eric, o primeiro, meu querido. Engasguei aqui com uma vocal no final. Quem que é? É o senhor bispo. Certo. Meu querido. Os bispos é que devem cuidar. Deixa-me... né? Quer dizer, se tem alguma coisa que está sendo descurada, está sendo... Agora, há uma crise? Aí já engata a pergunta. Não há dúvida. E quem é que determina se está acontecendo ou não? Quem é que determina? A realidade mostra. A gente não é o que dizemos que cria a realidade. A realidade está aí. Senão a gente vai cair naquela trampa, como dizem os espanhóis, dos marxistas, que você fala algo e algo quer dizer, a partir daquele algo que você falou é que a coisa... Não, a realidade se dá por si mesma, Eric. A própria realidade demonstra se existe amor ou não. Vou dar um exemplo muito claro. Quem é que disse se você está em crise ou não? Se a pessoa, sua esposa, está em crise ou não com a sua esposa? É a maneira como um trata o outro. Não precisa ninguém mais dizer isso. Como é que o sacerdote está tratando o altar? Não precisa de uma declaração de crise. Como é que o sacerdote está tratando os vasos sagrados? Como é que o sacerdote está tratando a Santa Missa? Como é que o sacerdote está tratando o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo? Isso aí já não é suficiente para evidenciar se há uma fé sólida ou não ali? Existe um adágio antigo que dizia assim, Eric: diga-me como rezas, e eu te digo no que crês. Diga-me como rezas, Eric, e eu te digo no que crês. A tal fé corresponde tal missa. A tal missa corresponde tal fé. Acabou. O senhor acabou de afirmar, então, que existe sim uma crise e a gente está no meio dela. É uma crise de fé. É bom, a gente vai... É uma crise de fé. Certo. Posso? Pois não. É uma crise de fé na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Não é que a pessoa assuma que não crê que Jesus está ali. Não há uma definição. Não, Eric. É um pouco pior. Vai se dando isso na conduta, no relaxo, no descaso, no fazer de qualquer maneira. Não é nem como maldade, mas é como crise pessoal, como falta de convicção. Falta convicção, falta foco, Eric. E aí fatalmente se cai nisso. E como é que se você percebe isso? Olhe para a realidade. Você entra numa igreja onde tudo está limpo, está cuidado, está florido, as toalhas estão impecáveis, os castiçais, as velas, está tudo impecável. E você entra numa outra igreja que está uma bagunça. Sinceramente, em qual das duas, sem emitir juízo antecipado nenhum, você acreditaria que a fé está numa situação melhor? É uma coisa clara, óbvio, né? Agora, o senhor disse isso porque está bem claro que essa crise ou na liturgia não necessariamente fica só no campo de vista das ações litúrgicas, mas vai muito além disso. Muito além. Começar da fé. Vai no campo da fé, Eric, da maneira como se vive. Olha, existe um jornalista norte-americano chamado George Weigel. George Weigel. Ele é um grande estudioso, um católico, um neoconvertido, quer dizer, não tão neo assim,
mas talvez o maior especialista sobre João Paulo II hoje. Certo. Sobre São João Paulo II. E o Weigl dizia o seguinte, que cada batizado deveria ser ser recordado da sua dignidade no momento, em, por exemplo, em que ele vive a Santa Missa. Quer ver uma coisa, Eric? A dignidade com que alguém se comporta na Santa Missa pode ter certeza que isso vai ser um reflexo da mesma dignidade com que ela se comporta lá fora. Entendi. Estou dizendo dignidade é profundidade, é postura, é atitude, é gestos. Não tenha dúvida disso. Se for muito estapafúrdio, se for muito berrante, se for muito espetaculoso dentro da Santa Missa, tenha certeza que lá fora não vai sair grandes testemunhos não, viu? Vai ser alguém que você percebe que vive a Santa Missa recolhido de uma maneira profunda, tentando mergulhar e tentando mergulhar e tentando mergulhar. Normalmente, quando sai lá fora, é alguém que tem uma clareza diante das atitudes, das decisões, do como deve viver, que é uma coisa impressionante. Porque crê, porque tem fé, porque não vê a missa como show. Entendi. Não vê a missa como espetáculo, não vê a missa como um divã, como algo para desafogar as mágoas, ou ir lá se sentir legal. A missa foi gostosa. Não tem uma expressão que me deixa tão parrudo, Eric, né? Ou barrudo. Eu vou fazer aqui um trocadilho. Foi bonita, gostosa, agradável? A missa agradável. foi gostosa. Bom, o que a missa foi gostosa? Alguém consegue me definir a missa ter sido gostosa? Né?